Amigos, peço desculpa. Estamos de volta. Estamos de volta. Temos vídeo ao poste para quinta-feira de seleções. Estamos aí com uma semana e meia, 2 semanas de seleções. Para não demorarmos muito tempo e para irmos ao que realmente interessa. Temos um Noruega-Estónia. Noruega que está a um curtíssimo passo de garantir o acesso à Liga dos Campeões, o acesso ao Campeonato do Mundo do próximo ano 2026. A Noruega que vem de 5 vitórias seguidas, venceu Israel, venceu a Itália. Não, venceu a Itália, aliás, isto nos jogos em casa. Tem a vitória contra eles, tem a Noruega, tem 6 jogos. Eles vencem Itália em casa, tem a vitória contra... Sim, eles vêm de 5 vitórias, eles vêm de 6 vitórias seguidas. É assim que está certo, eles venceram 6 jogos seguidos. Venceram aqui Israel, fora venceram em casa, tem o 11-1 contra a Moldávia. Fora a Estónia, curiosamente, só ficou 1-0. A Estónia é essa que tem 4 pontos. A Noruega em casa tem sido completamente demolidora. O primeiro jogo foi precisamente contra a Itália 3-0. Deram uma tarefa à Moldávia. Venceram com grande facilidade Israel. Estamos a falar de um Erling Haaland que de certeza vai começar a titular pelo menos este jogo num momento de forma excepcional. Estamos a falar de um Haaland, por exemplo, a marcar a qualquer altura a 1.13. O Haaland para marcar 2 ou mais gols a 1.60. Noruega 1.02, empate 23-0. Estónia 55-0. O mais 2,5 está a 1.13, o mais 3,5 está a 1.36. Para mim, onde eu acho que possa haver aqui algum valor para este jogo, olhando ao que a Noruega pode conseguir se vencer esta partida, são aqui duas pequeninas coisas. A Noruega na primeira parte a Noruega costuma ser uma equipa que ganha até alguns cantos. Na primeira parte é uma média quase de 3 cantos na primeira parte. Olhando ao que pode ser uma Noruega entrar muito forte em campo, gosto aqui do handicap menos de 1,5 HT a favor da Noruega a 1.77, ou seja, a Noruega handicap menos 1,5 a 1.77, volto a dizer, e também a Noruega a marcar 2 golos na primeira parte, ou seja, mais de 1.5 golos da Noruega na primeira parte a 1.60. Para mim será sempre um jogo super interessante de se buscar golos, se tivermos uma Noruega muito instalada dentro da história e que o primeiro golo não saia com relativa facilidade. Claro que a Noruega a marcar em ambas as partes está a 1.20, a Noruega a vencer em ambas as partes está a 1.31, por exemplo, mas as odds que eu falei são as odds que eu mais gosto para esta partida. Moldávia contra a Itália que está na mesma situação aqui com a Noruega, aqui com uma questão. A Itália tem que vencer a Moldávia, porque à partida a Noruega irá vencer, porque depois há um Itália-Noruega em que a Itália tentará o milagre, porque tem mesmo essa questão de milagre, de ser primeira classificada e não a Noruega. Estamos a falar de uma Itália a 1.05, empate 16, República da Moldávia 32.0, mais 2,5 também está a 1.32, mais 3,5 está a 1.84, over 0.5 HT está a 1.35, por exemplo. Eu aqui, as odds que eu mais gosto para este jogo aqui da Moldávia com a Itália será sempre Itália a marcar em ambas as partes a 1.40. O medo de Itália a vencer ambas as partes pode ser interessante, pode, mas por exemplo com Israel acabou por estar a vencer 1-0, mas um golo caído muito nos finaizinhos. Este jogo aqui com Israel, o jogo com a Estónia foi um 5-0 quando jogaram em casa, mas estava 0-0 ao intervalo. Portanto, aqui há algum receio aqui por parte desta Itália, sobretudo nestes duelos em que o adversário a única coisa que vai fazer é tentar impedir ao máximo que a Moldávia, que a Itália, neste caso, consiga ter espaço para jogar, tentar fechar os 3 corredores, um bloco muito baixo, linhas muito juntas. Portanto, gosto mais de 1.0 HT, ou seja, haver pelo menos um gol na primeira parte a 1.33, e o Itália a marcar aqui em ambas as partes. Continuando, França com a República. França com a Ucrânia. Temos uma França com 4 jogos, tem 10 pontos. Uma Ucrânia que vem seguido da França com 7 pontos. Também tem uma derrota, um empate e 2 vitórias. Já a França só empatou 1 e venceu 4. Empatou, já não me recordo com quem é que a França empatou. Sinceramente, a França empatou com a Islândia, fora, é verdade, 2-2. A França, se vencer, também dá um passo. Não, dá um passo gigante. A França vencendo, garante o apuramento para o Campeonato do Mundo. Estamos a falar de uma França a 1.18, estamos a falar de um empate a 7.0 e Ucrânia a 17.0. Mas a França no jogo na Ucrânia teve aqui algumas dificuldades. Foi um jogo que a França teve que dar um bocadinho ao chinelo. A França que passou por dificuldades para vencer a Islândia. A França que também, apesar de ter vencido o Azerbaijão por 3-0, mas também não foi assim um jogaço por parte da França. A própria exibição dentro de portas irlandesas, de portas islandesas, assim que é, também teve ali alguns sinais um bocadinho preocupantes.
França para marcar ambas as partes a 1.73 parece muito interessante. Gols marcados em ambas as partes a 1.52 também parece muito interessante, muito pela aquela questão, ok, a França tem tido algumas dificuldades aqui num outro jogo. Por exemplo, a França com a Canadá marcou nas duas partes, com a Islândia não marcou nas duas partes, com o Azerbaijão marcou, com a Islândia não marcou, por exemplo, só marcou golos na segunda parte. Mas aqui é um bocadinho a questão de a França vencendo, amarra a ida ao Campeonato do Mundo. Uma seleção como a França não pode ficar ausente do Campeonato do Mundo. Então estamos aqui a jogar um bocadinho com isto. Também a França na primeira parte a ter 3.0 cantos a 1.57 também me parece interessante. Uma França que à partida irá assumir no jogo. Uma França tem uma média de cantos a seu favor nas primeiras partes 3.9. Gosto desta odd dos cantos. Acho que está aqui um modo que se pode bem aproveitar a favor da França. Acredito numa Ucrânia que talvez tente aqui igualar um bocadinho o jogo e tente aqui replicar um bocadinho o que aconteceu no dito França-Ucrânia, do Ucrânia-França do passado, em que temos uma França que marca e tem muita bola, mas fez depois uma boa reação da Ucrânia na segunda parte, a França quase a marcar um bocadinho contra a corrente do jogo. Acredito numa Ucrânia que tentará replicar isso um bocadinho, sabendo as dificuldades que vai ter, porque vai jogar na casa da França, e a França tem esse condão de, se vencer, irá sempre garantir o campeonato do mundo e ficar com esse apuramento resolvido e tranquilo. Uma França que, curiosamente, nos últimos 5 jogos nos últimos 4 jogos, assim é que é, contando este apuramento para o campeonato do mundo, sofreu em 2 deles. O ambas marcam está a 2.43, mais ou menos está a 1.57. Eu prefiro trabalhar estes mais 2,5 em live. Se tivermos uma Ucrânia a vencer a França, por exemplo, o intervalo é o ideal. Se tivermos um 0-0 ao intervalo, tentarem buscar um over à frente, por exemplo, com mais de 1,5 pode ser muito interessante. Cantos a favor da França, se o resultado não estiver conivente com o que a França precisa, também pode ser muito interessante. Daí eu falava-vos das odds da França nos cantos em pré, até pela média de cantos que a França tem tido a favor só nas primeiras partes. Se vocês forem ver no geral, eles têm uma média de 7.1. Portanto, podemos ter aqui um jogo muito interessante para se trabalhar. Arménia contra a Hungria. Estamos a falar de uma Arménia, isto é grupo de Portugal. Arménia, que ainda sonha com o segundo lugar. A Arménia tem 3 pontos, a Hungria tem 5. Portanto, uma vitória da Arménia faz 6 e a Hungria, partindo do pressuposto que ela não vence Portugal ou que não empata, podemos ter aqui uma última jornada muito interessante. A Arménia 6.0, empate 4.45. Hungria 1.52, mais de meio 1.22, mais de meio 1.73. Quando eles se defrontaram na casa dos húngaros ficou 2-0. Estamos a falar do over 0.5, HT 1.32. Aqui não vou inventar muito, que a roda está quase a 1.70, está a 1.64 gols marcados em ambas as partes. Se subir os stickzinhos para 1.60 vai ser uma das entradas que colocarei no Telegram em pré para o dia de amanhã. Estamos a falar de uma Hungria que, se vencer e partindo do pressuposto que Portugal, por exemplo, vence ou não perde com a Irlanda, a Hungria poderá fazer 8 pontos. Uma Irlanda que poderá fazer 5, a Hungria fica muito bem encaminhada para ficar no segundo lugar. Vencendo Portugal a Irlanda, a Hungria fazendo 8, a República da Irlanda já não terá hipótese sequer de chegar ao segundo lugar, e a Hungria sabe que pelo menos ficará no segundo lugar e vai a play-off para ir ao Campeonato do Mundo. Portanto, gosto aqui dessa questão de uma Hungria mais disposta no jogo, uma Arménia que ainda sonha com algo, uma Arménia que sabe que pode, quem sabe, aproveitar aqui uma situação que apareça para tentar, de certa forma, levar de vencida esta Hungria e quem sabe sonhar com o segundo lugar de ida ao play-off. Os arménios em casa ganharam 2-1 à Irlanda, perderam 3-0 com Portugal. Os húngaros fora 2-2 com Portugal, 2-2 na Irlanda. Portanto, duas equipas overs, a Hungria fora, a Arménia em casa. O over 2,5 está a 1.73. Também me parece aqui um modo muito interessante de se aproveitar para o dia da manhã. Está um modo muito condizente, um bocadinho pela tal disposição que uma Arménia pode ter no jogo, a necessidade da Hungria também de vencer, porque pode, quem sabe, tirar dividendos do República da Irlanda Portugal. E Cantos na primeira parte mais 3,5 1.52, até porque os húngaros são uma equipa muito prática na forma como jogam. Eles têm uma média de 1.7 na primeira parte, mas a Arménia tem 2.3 a favor, 1.9 contra. A Hungria acaba por terminar com média a favor de 4.6, mas olhando que pode ser um jogo um bocadinho mais aberto, um bocadinho mais repartido, pela questão mental de quer de uma equipa, quer de outra. Acho que este mais 3,5 pode ser interessante, mas gosto muito dos marcados nas partes e gosto muito mais 2,5. Terminando, o jogo de Portugal. Portugal acho que só precisa de empatar, se não estou em erro, porque faz 11 pontos. Exatamente, se Portugal empatar faz 11, a Hungria se vencer. Acho que Portugal empatando garante pelo menos o playoff, acho que é isso. Posso estar aqui a cometer um erro, ok? Não levem a mal, mas eu ando assim meio desnorteado. Estamos a falar de um Portugal 1.35, Portugal. Estamos a falar de um empate 5.25, Irlanda 8.60. Eu acho que a match shot de Portugal está interessante e está ajustada. O que me dá aqui algum receio é o jogo que Portugal teve com a República da Irlanda em casa, que demorou muito e ganhou com muitas dificuldades, com golos já muito perto do fim.
O jogo com a Hungria teve momentos muito bons e momentos muito maus. Esta República da Irlanda não sabe muito do que é futebol. É uma equipa, joga um bloco médio, bloco baixo, linhas muito juntas, futebol direto, procurar a transição, tenta tirar proveito de tudo que é bola parada, um bocadinho a imagem da Hungria. É uma equipa, mas a Hungria tem um bocadinho mais toque refinado com a bola nos pés. Esta Irlanda, com todo o respeito, tem ali muita gente com tijolos, não levem a mal a expressão. É uma equipa muito mais física, uma equipa muito mais futebol, muito super direto na busca do espaço e tentar aproveitar a partir disso com pontapés muito longos a procurar o espaço, mesmo com futebol mais direto, de uma forma. A Irlanda é muito futebol típica à inglesa de anos 90, a inglesa ou do Reino Unido neste caso. Portanto, é uma Irlanda que acredito que vai ser um Portugal com muito mais bola, Portugal muito mais tempo instalado dentro do meio campo da Irlanda, e uma Irlanda sempre a procurar sim a transição. Mais o meio está a 1.76, o Brasil está a 1.30, gols marcados em ambas as partes está a 1.60, parece-me ajustado. A odd que eu vou terminar e que gosto bastante será sempre Portugal a ter na primeira parte mais de 3 cantos, ou seja, mais 2.5 cantos a favor de Portugal, está a 1.50 e parece-me aqui uma odd muito, muito interessante de se aproveitar. Gosto bastante aqui desta odd de Portugal a ter pelo menos 3 cantos na primeira parte, porque acredito que vai ser um jogo, como foi o jogo de Portugal em casa com a República da Irlanda, onde tivemos um Portugal instalado dentro do meio campo da Irlanda, uma Irlanda muito recuada, uma Irlanda muito baixa no terreno, a dificultar ao máximo a entrada no corredor central, tentar sempre que Portugal joga apenas pelas laterais e tentar reforçar essas mesmas zonas, com a ajuda dos extremos da Irlanda, os médios sempre a sobrecarregar muita zona interior e Portugal a ter algumas dificuldades a entrar no bloco adversário, que vai ser um jogo muito nessa ótica, daí eu falar-vos da odd dos cantos. Por exemplo, Portugal a marcar em ambas as partes está com uma odd de 2.03, mas Portugal não tem propriamente o feito, não fez com a República da... não fez, onde é que está? Portugal não o fez com a República da Irlanda. Com a Hungria foi um jogo muito atípico e muito estranho por parte de Portugal. O jogo é fora, pensando nas dificuldades que Portugal irá ter, muita imagem do bloco que a Irlanda teve fora, em Alvalade, vai replicá-las em casa, acho que não vai ser muito diferente disso. Prefiro ir buscar um gol HT, por exemplo, se Portugal entrar bem, se Portugal estiver instalado dentro do adversário e estiver realmente a ameaçar, prefiro ir buscar, por exemplo, o gol HT, que empresta a 1.30, prefiro ir buscar esse gol HT em live, prefiro ir buscar Portugal a marcar as partes em live, prefiro ir buscar Portugal até HT em live do que propriamente em pré, porque vou sempre esperar pelo jogo que tipo de 11 é que poderá ter Portugal e que tipo de postura que irá ter a Irlanda. Daí eu falarmos destas odds que eu acho mais interessante, mesmo este mais 2,5, olhando as dificuldades que Portugal teve com a Irlanda, olhando as dificuldades que Portugal teve também ligeiramente com a Hungria, aqui num ou outro momento, dificuldades em entrar dentro do bloco do adversário e alguma dificuldade na criação e em ataque posicional, prefiro deixar tudo para o live. Excelente jogo para trabalhar cantos a favor de Portugal se tiver 0-0. Se calhar da Irlanda estar a ganhar, tentar buscar o over à frente pode ser muito interessante. E buscar a vitória de Portugal, se temos empatado ao intervalo, mas temos um Portugal bem no jogo, podemos ter aqui um modo interessante na vitória de Portugal, mesmo para entrar com uma moeda ou com uma stake, ou com meia stake, aliás. Portanto, amigos, estamos conversados, estamos aí de regresso ao poste, não prometo que saia logo amanhã para sexta-feira, pá, vou tentar, estou a lidar com umas coisas, portanto, toda a informação que vocês precisam têm no meu site, vai estar aí na descrição, ou no Telegram também, vai estar lá disponível, minhas redes sociais também estão lá a serem entrado de alguma forma em contacto comigo. Digam aí nos comentários o que é que vocês acham que vai ser o jogo, como é que vai ser o jogo Portugal, se Portugal vence, não vence, quem é que marca, por exemplo. Digam de vossa justiça o que é que vocês acham dos jogos da manhã. Comentem, porque ajuda mesmo muito o algoritmo. Deixem um like, também ajuda muito. Partilhem. Já sabem, Jofrigo29 na Bet7, Jofrigo29 na MyBest. Ambas em minúsculas, excelentes vantagens numa casa e na outra. Se quiserem toda esta informação que é paga no Corner Pro, tem o link abaixo, ou usam Jofrigo29 em maiúsculas. E depois falam com o suporte, dizem que fizeram o registro pela minha pessoa. Ok, amigos, estamos conversados? Deixem aquele apoiozinho e vemos no próximo vídeo. Fui.